Como é que a gente vai começar o sermão de hoje? Recapitulando, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 14. E nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 14 as três mensagens. Do verso 6 e 7, uma proclamação. Versículo número 8, uma declaração. E dos versículos 9 ao 12, uma polarização. É interessante percebermos que nesse livro tão incrível chamado Apocalipse, existe uma mensagem a ser dada. Por que essa mensagem é importante? Porque cremos que essa mensagem é para levar as pessoas a terem uma experiência com Cristo, porque Cristo vai voltar. E por falar em Cristo vai voltar, eu quero aqui apresentar algo que agitou o nosso cenário brasileiro, logo no início do ano, com duas cantoras muito famosas, e em pleno carnaval, tratando de Apocalipse. Em um dado momento, Baby do Brasil aparece e fala que haverá o Apocalipse e o arrebatamento. Depois, Ivete Sangalo diz, não vai acontecer nada disso. O resultado é que logo depois disso, virou uma espécie de meme, de especulações, de chacota sobre o livro do Apocalipse. E aí, então, a gente começou a perceber, será que as pessoas têm interesse no livro do Apocalipse? Bem, a Baby do Brasil falou de arrebatamento, depois falou de 10 anos, que isso vai acontecer, e do Apocalipse. Embora a gente não acredite em prazos, e nem tampouco em arrebatamento secreto, existe algo que nos chamou a atenção, sabe por quê? Em pleno carnaval, as pessoas falando do livro do Apocalipse. E isso saiu nas diferentes mídias sociais. Uma pergunta foi feita alguns anos atrás às pessoas que estavam na igreja. E nesse site, que é Lifeway Research, foi perguntado o que os membros gostariam que os seus pastores pregassem mais. E foi apresentado o tema sobre os eventos finais, como algo importante a ser trabalhado. Agora, falando sobre o arrebatamento, o que é isso? Quando vai acontecer? Por que a gente deve se preparar? É secreto ou é visível? Bem, para você ter uma ideia dessa repercussão nas mídias sociais, até a BBC foi falar de arrebatamento secreto, a doutrina da volta de Cristo, que ganhou destaque no carnaval. Olhando para essa realidade, pergunta, o que é esse arrebatamento secreto? De fato existe? De fato vai haver um arrebatamento secreto? A igreja vai ser levada? E como é que isso acontece? Bem, o ensinamento do arrebatamento secreto, ele apresenta duas fases. Primeira, o arrebatamento secreto. Segundo alguns líderes, teólogos, pastores dessa corrente, eles dizem o seguinte: Jesus virá secretamente para levar a sua igreja. Exemplo, você vai para a casa de um amigo, para um jantar especial, e de repente a comida já está quase pronta, todos vão à mesa, e a dona da casa vai então trazer os alimentos para colocá-los à mesa. E ela então é arrebatada. O que está acontecendo? Depois, você olha para o avião e de repente o avião, isso é péssimo, o arrebatamento secreto nessas condições, o avião, ele está sendo então pilotado e os dois, piloto e copiloto, são arrebatados. Terrível tragédia. Logo depois você pode pensar que o arrebatamento secreto, você está numa faculdade, estudando, e de repente os seus colegas que estão mais na primeira fila, estão ali e de repente o professor está dando aula, o professor e alguns colegas são arrebatados. Então o arrebatamento secreto diz que Jesus vem de maneira invisível buscar a sua igreja. Depois disso, vem então 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação é apresentado uma perseguição que é feita pelo anticristo. Então o anticristo vai perseguir aqueles que não estavam preparados e também Deus dará um tempo para que os judeus se entreguem a Cristo, então sejam convertidos. Depois disso, vem a segunda fase, que é o retorno visível de Jesus Cristo. Bem, será que existe
base bíblica para se acreditar no arrebatamento secreto? Vamos dar uma olhadinha. Antes disso, como nasceu essa teologia do arrebatamento secreto, essa crença do arrebatamento secreto? Francisco de Ribeira foi um teólogo católico que, em sua época, 1580 aproximadamente, viu que os protestantes estavam dando destaque ao papado como anticristo. Então ele apresentou uma corrente preterista, dizendo: não, o anticristo foi Nero e não tem nenhuma relação com o papado, nada disso, está tudo errado. E outro padre, chamado de Alcança, ele então formou uma teologia dizendo: não, o anticristo vai ser no futuro, não é agora. E esse anticristo vai perseguir a igreja de Deus. Darby, teólogo protestante, seguiu a linha de pensamento desses dois teólogos católicos e formou então uma doutrina do arrebatamento secreto, apresentando o povo de Israel como algo literal e que Deus irá resgatá-los, apresentando os 7 anos de tribulação, apresentando também o arrebatamento secreto. E isso se tornou mais popular com a Bíblia, que existe uma Bíblia anotada de Scofield. E nos últimos anos, nas últimas décadas, ficou ainda mais popularizado por Tim LaHaye. E ele fez essa série de livros que é Deixados para Trás, onde esses ensinamentos estão ali apresentados através de uma espécie de novela, de filme. O livro, ou essa série, já se tornou, inclusive, livro e se tornou uma das séries mais vendidas nos Estados Unidos. O que ensina, ou quais são as ideias centrais do arrebatamento secreto? Primeiro, o arrebatamento vai acontecer. Segundo, uma tribulação de 7 anos, ou seja, nessa teologia a igreja não passa por uma aprovação. Terceiro, o surgimento do anticristo. E quarto, a batalha final entre o anticristo e os judeus, que ocorrerá em Israel, especificamente na cidade de Jerusalém. A respeito do arrebatamento secreto, podemos dizer que essa é uma teologia bíblica ou ela é uma teologia especulativa? A primeira coisa é que nós acreditamos que a segunda vida de Cristo é um retorno visível e não é um retorno secreto. Aí você pergunta, onde está isso? Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo número 1, e vamos conferir. Atos 1. Em Atos, capítulo número 1, veja que é um momento muito difícil para os discípulos, porque eles estão se separando de Jesus. Jesus está subindo, os discípulos estão olhando e Jesus está subindo. E de repente 2 anjos são colocados ao lado dos discípulos e eles olham para os discípulos e dizem algo muito importante. Veja o que o texto diz. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Apocalipse capítulo número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse 1. Nós vamos encontrar que é o retorno de Cristo. Ele é visível. Ele é visível porque os anjos disseram: esse Jesus que vocês estão olhando, ele virá. O salmista diz que naquele dia se dirá: esse é o Senhor, nós iremos reconhecer o Senhor. E em Apocalipse 1, versículo de número 7 diz: eis que venho com as nuvens, e todo o olho o verá. Primeira coisa, a volta de Cristo não é secreta, ela é visível. Em segundo lugar, a volta de Cristo é uma vinda audível. Por quê? Porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo número 16, que ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia também diz que no momento que Cristo volta, nós vamos ter muito barulho, nós vamos ter trovões,
Nós vamos ter a voz de Jesus Cristo, chamando todos os mortos de todos os lugares, de todas as eras que dormiram nele. A volta de Cristo é um evento, primeiro, visível. A volta de Cristo é um evento, em segundo lugar, audível. E em terceiro lugar, é uma volta gloriosa. Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos, um dia essa realidade invisível será rompida pela glória visível da presença de Jesus e de seus anjos. Um dia, esses anjos que estão presentes aqui nessa igreja, um dia, esses anjos que estão aí presentes em sua igreja, em sua casa, em sua família, um dia esse mundo aqui, que ainda está dividido, será invadido de uma vez por todas pela glória do Senhor. Pela glória do Senhor. E nós vamos reconhecer isso. Não será a aparição de um anjo, será a aparição de centenas e centenas de milhares e milhões de anjos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sol da justiça. Jesus virá com tanto poder e glória jamais imaginável pelas mentes humanas. Jesus Cristo torna esse evento, a sua volta, visível, audível e também gloriosa. Olhando para essa realidade, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 7, versículo 13 e 14, que a igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai ser arrebatada. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 7, versículo número 13 e 14 diz: um dos anciãos me perguntaram, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Deus não vai tirar o seu povo quando as provações vierem. Quando as ameaças de consciência ameaçarem você, Deus não vai tirar você. Deus não vai tirar o seu povo quando ele for julgado. Deus não vai tirar o seu povo quando for perseguido. Mas Deus estará com o seu povo quando for perseguido. Deus estará com o seu povo quando for julgado. Deus estará conosco quando a nossa consciência for ameaçada. Deus estará conosco. Deus esteve com Noé e sua família naqueles dias de tanta tribulação. Deus esteve com Daniel e os seus companheiros quando foram provados. Deus esteve com José quando ele foi provado. Deus esteve com o povo de Deus ao longo de 40 anos em várias sucessivas provações. E Deus estará com você nos últimos capítulos da história da humanidade. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não evita a provação, mas como Ele é maior do que a provação, Ele vai nos dar forças, ânimo e vigor em meio às provações dessa vida. Olhando para essa realidade, devemos fazer uma pergunta: por que que Cristo vai voltar? Ou por que que Cristo precisa voltar? Eu quero aqui apresentar algumas coisas. Por que que Cristo vai voltar? Primeiro, Cristo vai voltar porque simplesmente Ele prometeu. É possível que o homem ou a mulher, quando casem, alguém quebre a promessa. É possível que dois amigos, ao longo de toda a vida, foram tão fiéis um ao outro, é possível que quebrem uma promessa. É possível que o seu chefe quebre promessas com você. É possível que políticos quebrem promessas quando fazem. Mas Deus não quebra nenhuma promessa que faz a você. Nenhuma promessa. Ele prometeu. Você talvez tenha ouvido isso quando você era criança. Talvez uma das primeiras impressões que você teve da volta de Cristo foi quando alguém veio até aqui à frente, e você era criança, e você então ouviu as historinhas sobre a volta de Cristo. Sua mãe e o seu pai no culto familiar falaram da volta de Cristo. Depois no clube dos desbravadores. E aí então você se casou, você tem filhos, você está envelhecendo e você encara algo que é muito importante na vida cristã, é de que por mais longa que seja a esperança, a gente não está aqui como pessoas frustradas.
Nós não estamos aqui nessa igreja como pessoas decepcionadas. Nós não estamos aqui como pessoas cansadas. Nós estamos aqui como pessoas que renovam a cada dia a sua esperança, porque Cristo prometeu. Foram dos lábios de Jesus Cristo que disse que iria retornar a essa terra. E tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo. Ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus Cristo diz algo aqui que me chama a atenção. Ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Em outras versões, turbado. Você sabe o que significa essa palavra do grego? Significa mais ou menos assim, ó. Ele diz assim: que o seu coração não esteja, em primeiro lugar, agitado. Em segundo lugar, que o seu coração não esteja perplexo. E em terceiro lugar, que o seu coração não esteja ansioso. Você sabe como é que a gente está vivendo nos dias atuais? De perplexidade, de ansiedade e de agitação. E Jesus está dizendo, escuta uma coisa. Seu coração precisa estar em mim e naquilo que eu estou falando para você. Se o seu coração estiver em mim e naquilo que eu falo para você, você vai estar acima das agitações desse mundo, acima dessa ansiedade doentia e acima das perplexidades desse mundo. Essa semana, PUT em cadeia nacional dizia: cuidado com o Ocidente, porque a gente pode entrar numa guerra nuclear e podemos então acabar com toda a raça humana. Mentira! Quem está no controle de tudo não é ONU, não é China, não são os Estados Unidos, não é a União Europeia, não é Rússia. Quem está no controle de tudo é Deus. É Deus. E Ele diz, em escala mundial e em escala pessoal, uma coisa: fica quieto, descansa em mim. Eu estou no controle. Para de viver dessa perplexidade, para viver agitado de um lado para o outro, para viver uma vida que tudo você fica agitado, tudo você fica preocupado, tudo você fica ansioso. Para com isso, descansa em mim. Deus é poderoso para trazer descanso suficiente e dar forças a você para caminhar firme até o dia do seu retorno. Segunda razão, por que Cristo virá? Porque Ele destruirá o iníquo. O iníquo é tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus. É tudo aquilo que é oposto à santidade. Tudo aquilo que é oposto à justiça. Tudo que é oposto àquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina. E Paulo diz o seguinte, olha o que Paulo diz. Então será, quando Cristo voltar, será de fato, é como se Paulo dissesse, olha, já existe a apostasia, já existe a mentira, já existe a corrupção, já existe a perseguição, já existe a falsidade, já existe a idolatria, mas de fato, isso vai ficar ainda muito claro quando Cristo voltar. Revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Todo engano será destruído quando Jesus Cristo voltar. Tudo aquilo que é mentiroso, uma falsa adoração, uma falsa religião, salvação que não existe fora de Jesus Cristo. E aqui diz que Jesus Cristo irá aniquilar o iníquo. Outra razão pela qual Jesus Cristo volta. Jesus Cristo volta para resgatar o seu povo. Nós não estamos em um campo de guerra esquecido pelo nosso general. Nós estamos em um campo de guerra e o nosso general vem nos buscar. É isso que a Bíblia nos ensina. Quais são as batalhas que você está tendo em sua vida? Quais são as perdas que você está enfrentando? Quais são as preocupações que estão assolando sua mente? Quais são as derrotas que você está colecionando? Eu quero dizer que nenhuma derrota na sua vida será definitiva quando Jesus Cristo for o comandante da sua existência. Você sabe por quê? Porque um dia Jesus Cristo destruirá tudo aquilo que nos destrói.
De que maneira, pastor? Paulo diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aleluia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E diz mais: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma das maiores dores da vida não é quando a gente quebra um braço, uma perna. Uma das maiores dores da vida não é quando a gente tem informação de um câncer depois de um tratamento muito severo. Essas não são as maiores dores da vida. As maiores dores da vida não podem ser categorizadas como, por exemplo, eu perdi o emprego. Não. As maiores dores da vida, gente, é quando você perde alguém que você ama. Você sabe por quê? Porque você não consegue descrever a dor. Nada nos torna mais impotentes do que enterrar os nossos amados. Nada demonstra mais a nossa fragilidade do que um pai enterrar um filho enterrar o pai, um amigo enterrar um outro amigo. Por quê, pastor? Porque a ciência diz que aquilo é o fim. Porque as circunstâncias dizem, é o fim. Porque a história diz que é o fim. Mas há um que diz que não é o fim. E esse que diz que não é o fim, não somente teve a ousadia, mas tem o poder para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. O golpe da morte é o pior golpe que existe, mas existe um poder muito maior do que a morte, e esse poder é uma pessoa, e esse poder é Jesus Cristo, Senhor, que é vida e que Ele mesmo se declarou: eu sou a ressurreição. Não importa como estarão os estados dos mortos, a condição melhor, não importa que condição estarão os corpos dos que um dia dormiram no Senhor. Deus fará com que aqueles corpos se levantem das sepulturas. Deus fará com que aqueles mortos se levantem do mar. Deus fará com que aqueles mortos sejam levantados dos diferentes cemitérios aqui do Rio de Janeiro. Quando Jesus Cristo voltar, haverá uma ressurreição coletiva, explosões em diferentes lugares, túmulos irão apresentar os seus mortos, os anjos do Senhor irão chamar essas pessoas, amigos irão se rever novamente, maridos irão reencontrar com suas esposas, esposas irão se reencontrar com seus maridos, pais irão se encontrar com seus filhos novamente, membros de igreja irão se encontrar com seus pastores, pastores irão se encontrar com seus membros de igrejas, e isso significa que algo espetacular nos aguarda no futuro, e nós temos que viver como pessoas que têm esperança, não pessoas que são mergulhadas no desespero, como se a morte fosse a palavra final. A palavra final não é da morte, a palavra final é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. A palavra final é dele. Eu perdi 2 pessoas muito queridas na pandemia. Eu perdi pastores durante uma semana, pastores que durante a pandemia morreram, esposas de pastores que morreram. Nós perdemos mais de 36 pastores na divisão sul-americana e esposas durante a pandemia. Mas o que faz a gente acreditar? O que faz a gente recuperar nossas forças? O que faz um pastor subir ao púlpito quando passa por perdas? O que? A esperança é maior do que as perdas.
As perdas têm machucado você? Tem chacoalhado você? Abriu um buraco no seu coração? Eu quero dizer que você não vai encontrar esperança em nenhum lugar para alimentar a sua alma, mas em Cristo você vai encontrar forças para continuar e levantar a cabeça. Viva o luto, mas não viva do luto. Viva da esperança. Viva da esperança. Cristo vai nos buscar. E o que me chama a atenção é que o texto diz: primeiro os mortos. Por que os vivos vão olhar primeiro para as sepulturas? Por que primeiro a gente não é glorificado? A gente vai ver mortos sendo ressuscitados nessa condição ainda afetada pelo pecado. Só para Deus dizer o seguinte: olha, o final da linha é aqui, mas a minha ressurreição é o início de tudo. Jesus Cristo vai voltar. Se hoje, nessa igreja ou em casa, eu estou falando para alguém que perdeu alguém que ama muito, 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 permita que o Espírito Santo console, permita que o Espírito Santo conforte, mas permita que o Espírito Santo dê forças a você para você continuar, porque em breve essa promessa vai se cumprir. Você crê nisso? Aqui dentro, você crê nisso? Você crê nisso? Bem, por que Cristo vai voltar? Porque Ele vai fazer tudo novo. Tudo novo, pastor? Sim. Ele disse que faria tudo novo. Nós, seres humanos vivemos de construções e de reformas. Jesus, Ele é especialista em tornar tudo novo. Tudo novo. Aí você diz: pastor, por que Deus vai... A última coisa que Cristo vai fazer é tornar esse planeta novo. Por quê? Por que a última coisa é tornar toda essa terra nova, depois de 1000 anos? Por quê? Porque a primeira coisa que o pecado afetou foi o meu coração, o seu coração, foi o ser humano. Depois afetou a fauna, a flora, claro, isso em poucos segundos, mas o pecado começou aqui dentro. Se o pecado começou aqui dentro, a restauração de Deus não começa lá fora, começa aqui dentro. Se a primeira coisa que o pecado fez foi alcançar o ser humano, a primeira coisa, aleluia, que a graça faz é alcançar o ser humano. Deus não trabalha primeiro em coisas, Ele não renova as coisas, Ele renova seres humanos. Seres humanos. É por isso que antes de Apocalipse 22, eu faço novas todas as coisas, nós temos Paulo dizendo: quem está em Cristo é nova criatura. Para entrar no novo céu e na nova terra, nós precisamos ser novas criaturas. Primeiro, Deus trabalha no terreno do seu coração. Esses 10 dias de oração, nosso propósito foi: busque a Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele está perto de quem aceita o seu convite. Deus não está longe, não. O problema hoje é que a gente vive dentro de um grande conflito, e no grande conflito é: faça tudo, mas não leve a sua vida espiritual a sério. Para que ficar acreditando nesse negócio de Deus, o diabo? Isso não existe não. Vamos viver no humanismo. Vamos viver pensando em nós mesmos, porque as maiores soluções dos seres humanos se encontram nele mesmo. Existe um livro que se chama O Novo Humanismo, e ele diz: não, filósofo formado na Harvard, livro O Novo Humanismo. Sabe o que ele diz? Não, o mundo não está ficando pior. Entre o Novo Humanismo e Mateus 24, eu prefiro ficar com Mateus 24. E você? Para de viver uma vida tão cheia de racionalização que Deus não tem espaço. Se você ficar mergulhando dentro de si, é só vazio, é só frustração, é só canseira. São esses momentos aí em que a gente se alegra quando o time de futebol ganha, quando o político que você votou ganha, mas tudo passa. Sabe por quê? Porque o do vazio continua. Por que continua o vazio?
Por que eu consigo sucesso? Por que eu sou bem sucedido em algumas coisas e o vazio continua? Porque esse vazio só pode ser preenchido com Deus. Filosofia não consegue, sucesso pessoal não consegue, sucesso no casamento não consegue, sucesso dos seus filhos não consegue, fama não consegue, mas Jesus pode. Jesus pode trazer sentido para a sua vida. E Ele vai voltar. E quando Cristo voltar, Ele vai fazer tudo novo. Mas antes de Deus trabalhar com os átomos, com a fauna, com a flora, Deus vai trabalhar no coração, no seu coração. E Ele quer tornar esse coração novo de novo. Eu concluo essa reflexão com um texto, dois textos. O primeiro é esse: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Escreva, escreva. Nossa esperança não se encontra nos palácios administrativos dos governos. Nossa esperança não se encontra no braço humano. Nossa esperança se encontra na promessa que vai tornar tudo novo. Deus dará uma cidade nova para todos nós, um planeta restaurado para todos nós. Mas Ele começa a trabalhar hoje na minha vida. A especialidade de Cristo é tornar o seu coração novo. A especialidade de Cristo é tornar a sua vida nova. E é por isso que hoje nós temos aqui a alegria de dizer para vocês que nós temos um amigo chamado José Edson, que um dia ele entrou em uma igreja evangélica e um dia ele ouviu uma mensagem diferente, especial, em um podcast. E um dia ele resolveu vir a essa igreja aqui de Botafogo. Um homem que pensa, um homem que pesquisa, um homem que analisa, um homem que pesa as coisas. E esse homem, estudando a palavra de Deus, alguns meses atrás, ele resolveu dizer sim a Jesus Cristo e se entregar completamente a Ele. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês o nosso querido irmão em Cristo, Edson, e a sua esposa Lúcia, que está também aqui. Muito obrigado, Lúcia, por estar com a gente. Você sempre será bem-vinda a essa igreja. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família também. Seja sempre muito bem-vinda. Deus vai restaurar tudo lá na frente, mas antes de Deus restaurar as coisas, Deus restaura os seres humanos. Antes de Deus restaurar as coisas, Deus restaura os seres humanos. E é por isso que nesse momento, querido irmão em Cristo Edson, para perdão dos seus pecados e para que você viva a vida plena, abundante, significativa, rica e incomparável em Jesus Cristo, o pastor Arthur o batiza para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus o abençoe. Deus o abençoe. Pastor, mas essa é a história do Edson. Deus é especialista em restaurar vidas e Deus é especialista em continuar fazendo isso. Ele quer fazer isso em você. Quando será a sua entrega? Quando será a sua decisão? Daqui a pouco Cristo vai voltar. Eu não sei o dia, não sei o horário, mas eu sei da promessa. E quando nós olhamos para essa realidade, eu peço a vocês que, por favor, não se canse de esperar. Eu não sei se um dia eu serei avô ou bisavô, mas eu não vou deixar de esperar. Alguém disse para Billy Graham, você é um dos maiores pregadores do século. Billy Graham, você começou muito novo, lá no interior dos Estados Unidos. Você rodou o mundo, você foi o maior pregador dessa geração. Quando não havia internet, só havia televisão, você viajou pelos 4 cantos do mundo. Milhões de pessoas ouviram você, mas você está velho, a sua esposa já faleceu, você está doente, você está cansado. Billy Graham, e agora, o que você tem a dizer sobre a volta de Cristo? E Billy Graham disse: é verdade que eu estou cansado, é verdade que eu já estou com 90 anos de idade, é verdade que a minha esposa já descansou, é verdade que eu preguei essa mensagem por muito tempo. Agora eu quero dizer uma coisa: quanto mais o tempo passa, minha esperança aumenta.
Não seja vítima da demora, mas seja renovado pela esperança. Não seja vítima da demora. Não diga, estou cansado. Não diga, agora eu vou viver aquela velha vida que eu vivia antes de Jesus Cristo, porque está demorando. Nós não somos presos ao relógio, nós somos presos à promessa. A promessa. Aleluia. Um pouco mais. A última pergunta. Se eu tenho uma esperança, como eu vou viver? Quem tem esperança vive de qualquer jeito? Quem vive de esperança é uma pessoa que não leva a oração a sério? Quem vive de esperança é uma pessoa que tem convicção naquilo que sai da boca de Deus. Uma pessoa que tem esperança vive uma vida de intercessão. Uma pessoa que tem esperança não vive um revivamento hoje e daqui a um ano ele busca o revivamento de novo. Ele busca isso todo dia. Quem tem esperança, para os amigos, para os parentes, ele não tem medo de dizer o que acredita. Ele é ousado. E todas as pessoas que são usadas por Deus, em algum momento serão ousadas. Uma pessoa que tem esperança, algo queima no seu peito. Ele não vive na geladeira, no formalismo, na contemplação. Não, ele vive com paixão. Quem tem esperança na volta de Cristo, vive com o coração ardendo o tempo todo. Você já ouviu, né? Que algumas pessoas dizem o seguinte: não, quem entra na igreja é o primeiro amor. Como se o segundo passo de estar na igreja fosse a indiferença e a frieza. Isso não é verdade. Quem anda com Cristo hoje e aprende a andar com Ele todo dia, é um amor que não tem fim e todos os dias cresce, apesar de tudo.